Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dando continuidade a esta aventura de fé vivida por Abrão, chegamos ao capítulo 13 do livro do Gênesis, que vai descrever o momento em que Abrão se separa de seu sobrinho Ló, se separa ao menos temporariamente. Começa dizendo assim o texto: Abrão voltou do Egito para Neguebe com sua mulher e tudo o que lhe pertencia. Então está retornando para a terra prometida. Ló o acompanhava. Abrão era muito rico em rebanhos, prata e ouro. Preste atenção na forma exagerada do autor sagrado dizer. Era muito rico em rebanho, prata e ouro. Ele foi de acampamento em acampamento de Neguebe até Betel, ao lugar onde já uma vez armara sua tenda, entre Betel e Ai. No lugar onde se encontrava o altar que havia edificado antes. E o que ele fez neste altar? Ali invocou o nome do Senhor. Então entrou em intimidade com o Deus que havia lhe tirado de Ur dos Caldeus, o Deus que tinha encontrado em Abrão um adorador de verdade. Daí continua o texto. Ló, que acompanhava Abrão, possuía também ovelhas, bois e tendas. Você consegue perceber a diferença? O versículo 2 diz assim: Abrão era muito rico em rebanhos, prata e ouro, muito rico. Ló, que acompanhava Abrão, possuía também ovelhas, bois e tendas, para mostrar que há uma disparidade entre Abrão e Ló, para mostrar que Abrão foi muito mais abençoado por Deus do que o seu sobrinho Ló, e que Ló participa da bênção de Abrão, como foi a promessa que Deus lhe fez quando tirou-o de Ur dos Caldeus. Serás uma bênção para todas as nações. E a região, diz o versículo 6, não lhes bastava para aí se estabelecerem juntos. O que precisamos entender aqui? Precisamos entender que tanto Abrão quanto Ló eram aquilo que chamaríamos de nômades transhumantes, ou seja, que tinham rebanhos e que ficavam se movendo numa região muito bem definida, buscando tanto pastagem para o seu rebanho quanto água. Não tinham uma propriedade propriamente dita, mas ficavam migrando de um lugar para o outro para dar de comer e de beber ao seu rebanho. Logo, eles defendiam seus pastos e suas fontes, para que outros nômades transhumantes não pudessem também levar seus rebanhos ali. A divergência, a discussão entre os pastores de Abrão e os pastores de Ló se dá justamente por isso, pela defesa dos pastos e das fontes. Por isso, diz o versículo 7, houve uma contenda entre os pastores dos rebanhos de Abrão e os dos rebanhos de Ló. Os cananeus e os ferezeus habitavam então aquela terra, enquanto Abrão e Ló eram nômades transeuntes. Por sua vez, a terra tinha seus habitantes, que eram os cananeus e os ferezeus. Abrão disse a Ló: rogo-te que não haja discórdia entre mim e ti, nem entre os nossos pastores, pois somos irmãos. Não sei se você se recorda, mas em uma de nossas aulas eu deixei claro que Ló é sobrinho de Abrão. E aqui Abrão o chama de irmão. Por quê? Porque na cultura semita são chamados de irmãos todos os parentes próximos, como primos, tios e propriamente os irmãos consanguíneos. Por isso Abrão o chama de irmão. Por que tenho ressaltado tanto isso? Tenho ressaltado porque quando chegarmos no Novo Testamento, mais propriamente nos Evangelhos, nós vamos ver os assim chamados irmãos de Jesus,
que na verdade são seus parentes próximos, primos, ou até irmãos da Virgem Maria, ou de São José, não é? Ou filhos dos irmãos. Muito bem, seguindo adiante, o que nós vemos aqui também? Que a riqueza que tem Abraão, a riqueza que tem Ló, ameaça a família. Na verdade, até os dias de hoje, nós vemos que a riqueza ameaça a unidade da família. É só um ente querido morrer, deixando uma herança, que a gente vê tudo o que acontece depois de sua morte. Como a família se divide por causa dos bens que ele deixou. Aqui a riqueza começa a ameaçar a família ainda quando estão vivos, porque já não conseguem mais estar numa mesma terra, estar como nômades transemuntes numa mesma região. E daí continua ali o versículo 8. Rogo-te, retomando, que não haja discórdia entre mim e ti, nem entre os nossos pastores, pois somos irmãos. E a proposta de Abrão: eis aí toda a terra diante de ti, separemo-nos. Se fores para a esquerda, eu irei para a direita. Se fores para a direita, eu irei para a esquerda. Abrão, num gesto de magnitude, ele sacrifica o seu direito, porque era tio, então o direito prevalecia a ele. Além disso, ele tinha um rebanho maior, mais servos à sua disposição, mas sacrifica o seu direito para quê? Para salvar a fraternidade, isto é, para salvar a família. Então, em vez de entrar em disputa com Ló, sacrifica o seu direito, deixa que Ló escolha para onde quer seguir. Ló, diz o versículo 10, levantando os olhos, viu que toda a planície do Jordão era regada de água. O Senhor não tinha ainda destruído Sodoma e Gomorra. Regada de água como o jardim do Senhor, como a terra do Egito ao lado de Issoar. Como o jardim do Senhor, isto é, como Éden, como o paraíso. Ele viu naquela terra que escolheu um paraíso para viver, é o que o autor sagrado está querendo dizer. Ou regada como Egito, que era uma terra extremamente fecunda, ao ponto de, em toda situação de carestia, migrarem justamente para o Egito, que era regado pelo rio Nilo, e assim podia ter a plantação o suficiente para servir de alimento para todos os povos circunvizinhos. O que Ló escolhe então, de acordo com a visão que teve de um paraíso aqui na terra? Ele escolhe a vida fácil, e não só a vida fácil. Pensou Ló, não é? Que não precisaria se esforçar muito, vivendo como que num paraíso aqui na terra. Mas não só a vida fácil, também a vida de prazeres. Por quê? Porque para onde Ló vai, os habitantes viviam numa situação de grande pecado. Como continua dizendo aqui os versículos 11 e 12. Ló escolheu toda a planície do Jordão e foi para o Oriente. Foi assim que se separaram um do outro. Abrão fixou-se na terra de Canaã e Ló nas cidades da planície, onde levantou suas tendas até Sodoma. E preste atenção no que eu quis dizer, agora no versículo 13. Ora, os habitantes de Sodoma eram perversos e grandes pecadores diante do Senhor. Ló então não apenas escolheu uma vida que aos seus olhos era fácil, como que passando a morar num paraíso aqui na terra, mas também uma vida de prazer, de satisfação, que o pecado pode oferecer. Mais adiante, vou dizer a você de que pecado trata aqui o autor sagrado ao referir-se aos habitantes de Sodoma. Versículo 14. O Senhor disse a Abrão, depois que Ló o deixou: levanta os olhos. Então, se Abrão permitiu que Ló
olhasse o que tinha diante de si e escolhesse, agora Deus faz o mesmo com Abrão. Diz: levanta os olhos e do lugar onde estás, olha para o norte e para o sul, para o oriente e para o ocidente. Toda a terra que vês, eu a darei a ti e aos teus descendentes para sempre. Se por um lado Ló escolheu a terra onde queria viver, agora Abrão não escolhe a terra, mas recebe o que Deus lhe reserva. Abrão recebe de Deus a terra, não escolhe a terra em que quer viver. Por que que Abrão recebe? Recebe porque com a sua renúncia ele se abre ao dom de Deus. De fato, quando temos um coração desprovido, despojado, estamos abertos àquilo que Deus tem reservado para nós. E foi o que aconteceu com Abrão. Daí continua o versículo 16. Tornarei tua posteridade tão numerosa como o pó da terra. Renova-se a promessa, então, quando tirou de Ur dos Caldeus. Se alguém puder contar os grãos do pó da terra, então poderá contar a tua posteridade. Levanta-te, percorre a terra em toda a sua extensão, porque eu hei de te dar. Percorrer significa tomar posse, isto é, estou pisando aquilo que me pertence, dizendo em outras palavras. Mas não apenas Abrão toma posse, Deus também toma posse da terra por meio de Abrão. Porque continua assim o versículo 18: Abrão levantou as suas tendas e veio fixar-se no vale dos carvalhos de Mambré, que estão em Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. Edificou um altar, adorou a Deus naquele local. O que Abrão fez então ao edificar um altar? Ele como que consagrou a terra, e ao consagrar aquela terra a Deus, então Deus também toma posse daquela terra. É só você ter presente, por exemplo, o que aconteceu por ocasião dos colonizadores chegando ao nosso país. O que fizeram? Celebraram ali uma Santa Missa, consagraram esta nossa terra a Deus. A ideia aqui é mais ou menos essa: Abrão consagra esta terra a Deus, então ela pertence a Deus, Deus dela toma posse porque a dá a seu servo Abrão. Peço a você que se prepare para o nosso próximo encontro, fazendo a leitura prévia de todo o capítulo 14 do livro do Gênesis, do versículo 1 ao versículo 24. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.